Muito se fala e escreve sobre o amor romântico e são muito poucas as pessoas que falam e, sobretudo, que escrevem sobre o amor entre irmãos. E foi exatamente o que a Coco Mellors fez neste livro Blue Sisters, as Irmãs Blue. Este livro é um drama familiar, muito mais do que a crónica da vida destas 4 irmãs. É uma análise das memórias delas, da identidade delas e, sobretudo, sobre esta perspectiva do que é que realmente é pertencer a si mesmas e também a pertencer a uma família. Eu, no ano passado, tinha lido o livro Cleópatra e Frankenstein desta autora, não gostei nada, foi provavelmente a maior desilusão de 2023. Adorei a capa, gostei muito da escrita, detestei o enredo, achei tudo muito superficial. E fui para este livro com já muitas reticências. Achei a história interessante, mas ia com muito medo que fosse assim uma coisa muito imatura, muito em cima do joelho. E não, o que eu encontrei aqui foi uma maravilha de livro, aconselho a toda a gente. Portanto, nós neste livro vamos acompanhar a vida de uma família nova-iorquina, uma família que são 4 irmãs. Temos a Nikki, temos a Avery, temos a Lucky e temos a Bonnie. A Avery é a mais velha, é uma advogada de sucesso. A Bonnie é campeã mundial de boxe. A Nikki é uma professora de escola primária. E a Lucky é uma modelo que viaja pelo mundo e é muito, muito bonita. E nós vamos acompanhar a vida destas 3 irmãs após o falecimento de Nikki. A Nikki tinha endometriose, sofria de dores absurdas, automedicava-se e acabou por comprar medicamentos a uma pessoa na rua e sofrer uma overdose. O romance está estruturado em capítulos intercalados com a voz destas 3 protagonistas, as 3 irmãs que sobreviveram. São capítulos muito longos, onde nós conhecemos realmente muito bem cada uma destas mulheres e conseguimos perceber como é tão interessante que um evento, uma decisão moldou estas mulheres de forma tão diferente. Eu adoro a escrita da autora, é muito introspectiva, acessível ainda que poeticamente densa e as personagens são o coração deste livro. São realmente aquilo que sustenta todo o livro, foram a parte mais interessante, ainda mais do que os temas do livro e do que o enredo. Conhecer estas personagens é uma delícia, foi aquilo que eu mais gostei no livro. Todas elas têm um caminho muito próprio, ainda que seja inegável que elas sejam influenciadas umas pelas outras e, na verdade, no fundo, aquilo que elas querem todas é o mesmo, que é fugir delas próprias, fugirem daquela situação, daquela perda, daquele luto, fugir, sobretudo, da realidade. Uma coisa que eu acho muito interessante no livro é a forma como cada uma delas vê os pais de forma muito diferente, como se tivessem tido diferentes pais, que na verdade tiveram, não é? Os pais tiveram-nas em idades diferentes, mas é muito interessante perceber que a mãe é encarada por uma personagem como uma coisa e por outra como uma coisa completamente diferente. E é ainda mais curioso porque elas tiveram infelizmente um pai alcoólico, com ataques de raiva em que partia tudo e destruía tudo, e uma mãe emocionalmente não disponível, sempre muito distante, sempre muito fria, o que fez com que a Avery, a filha mais velha, tivesse basicamente a vida toda que tomar conta das outras 3 irmãs. E a Avery foi a minha personagem favorita, foi a personagem com que eu mais me identifiquei. Ela é uma advogada de sucesso que na juventude foi toxicodependente, mas que está há 10 anos sóbria. E ela é assim a personagem dura, séria, responsável, é a cuidadora, é a mãe delas todas e ela está cansada de carregar esse peso, essa obrigação, essa responsabilidade. E então ela está no momento, no aniversário da morte de 1 ano da Nikki, ela está num momento em que ela começa a fazer tudo errado, começa a mentir, a roubar, a trair a esposa, está completamente perdida. E passamos para a Bonnie, que foi a campeã mundial do boxe, que desistiu após a morte da irmã do boxe e abandonou literalmente de cidade. Esta é uma personagem muito interessante porque ela é muito... de todas as irmãs é mais emocionalmente fechada, ela é muito mais física do que emocional. Não é uma mulher de grandes paixões, de grandes emoções. É muito contida, muito sensata. O grande problema dela é ser viciada na dor. E por isso é que ela também consegue ser tão disciplinada e tão forte fisicamente, mas a verdade é que com a morte da irmã ela abandona tudo, literalmente a carreira, os treinos, tudo, e foge para Las Vegas, acho eu, não, LA, para ser segurança de uma discoteca. E depois temos a irmã mais nova, a Lucky, que era a eterna bebé, era a irmã mais próxima da Nikki, da que era professora, e ela realmente quando perdeu a irmã perdeu-se completamente na vida. Ela desde os 15 anos que é modelo e ela, apesar de ser linda de morrer, nós percebemos que ela não gosta assim tanto nem de ser modelo nem de ser bonita
e ela está completamente perdida, alcoólica, drogada, sempre em tudo o que é festas, em tudo o que é orgias, faz ideia do que fazer a si própria. É quase como se fosse tipo uma criança perdida no mundo rica. É esta a ideia que eu criei dela. E é interessante porque há muitos temas nas entrelinhas que são abordados de identidade destas personagens, e um deles que eu gostei muito na Lucky é o quanto ela se diminui perante outras mulheres, porque as mulheres nunca gostam dela e assumem sempre que ela quer de alguma forma competir com elas por ser tão bonita, assumem que ela é burra, então há aqui uma questão de uma ideia de autoestima, de insegurança, de muita timidez, de ansiedade social nesta personagem que eu adorei. Há muitos temas, seja o feminismo, seja a ideia que nós temos dos nossos pais, seja a ideia que nós temos dos nossos irmãos. Há aqui esta questão da ligação entre irmãos ser tão complexa, tão única. É um livro que sobretudo fala sobre o vínculo entre irmãs e esta ligação que, apesar de complexa, parece quase inquebrável, ainda que circunstâncias internas e externas façam com que as relações tremam, acaba sempre por se manter este amor incondicional. E há aqui muitos temas que são trabalhados, seja a lealdade, seja a culpa, seja o arrependimento, o egoísmo. É tão bom podermos refletir sobre estes temas com estas personagens que são tão envolventes. Nenhuma delas, apesar de nós nos conseguirmos rever nelas, nenhuma delas é clichê. São personagens muito bem construídas, cheias de camadas, cheias de facetas, cheias de segredos delas próprias. Eu adorei. A questão da endometriose também é muito curiosa e é falada sobre as diferentes perspectivas das personagens. Tanto as irmãs como a mãe, durante anos, ignoraram as queixas da Nikki, da miúda que acaba por falecer por overdose. Todas elas conseguiam suportar bem as dores da menstruação, achavam que ela era dramática e, efetivamente, ela ter falecido por uma questão que durante tanto tempo elas ignoraram, chamavam-na dramática. Há aqui um peso e há uma crítica social por trás disto que eu achei muito interessante, principalmente quando há uma parte no livro em que a mãe fala sobre este tipo de doenças não são estudadas pela sociedade, não há foco, não há preocupação com a saúde feminina e com a saúde reprodutiva das mulheres. E é muito interessante e foi um tema que realmente me fez acabar de ler o livro e de pesquisar mais sobre isto, porque há muita gente e muitas mulheres que sofrem totalmente na ignorância. Portanto, foi também um tema que eu gostei no livro. É um livro que também nos obriga a refletir sobre isto, do que é realmente crescer, o que é que significa mudar, como nos aceitarmos a nós e aos outros, como sermos verdadeiros connosco e com os outros. Fala também muito, e já o outro livro da autora abordava muito esta questão do abuso de substâncias. Todas as irmãs, de alguma forma, à exceção da Bonnie, que é a que luta boxe, são viciadas em alguma coisa, seja álcool, seja tabaco, seja comprimidos, seja drogas pesadas, drogas leves. Há aqui muito esta coisa do vício, deles serem uma família doente neste sentido, de todos eles serem viciados em alguma coisa. E eu acho sinceramente que é um tema, não tenho a certeza, que é um tema autobiográfico, porque a própria autora no outro livro fala muito sobre isto, mas no final deste livro, nos agradecimentos, ela fala sobre esta, já não sei se é dos Alcoólicos Anónimos, mas é uma destas instituições que ajudam as vítimas deste tipo de doenças a recuperar. Portanto, é também um livro pesado nesse sentido da adição, de como é que é o dia-a-dia de uma pessoa em constante luta consigo mesma e principalmente sobre uma perspectiva muito mais psicológica do que propriamente física. Achei que era um livro muito envolvente, muito emocional, mas sobretudo muito mais maduro do que o Cleópatra e Frankenstein. Acho que a autora evoluiu imenso neste livro e certas cenas foram tão impactantes de ler, não sei, bateram aqui em qualquer experiência que eu já vivi, provavelmente, que eu literalmente chorei. Portanto, é um livro assim envolvente, mas preparem-se porque também é muito, não diria sombrio porque eu não senti isso, mas um pouco deprimente em certas cenas, é muito triste. É um livro que tem um final que eu adorei, não posso dizer grande coisa sobre este final porque estaria a estragar-vos, mas eu gostei muito deste final, é um final cheio de esperança, ainda que doloroso. Se estão a pensar ler ou se já leram, digam-me aqui em baixo, por favor. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.